Filipenses capítulo 4, versículo 5. Nós vamos ler dois textos nesta manhã. Filipenses capítulo 4, versículo 5. E depois nós vamos ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 5. O título da mensagem é Ponto de Equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Ou você não sabe nem o que é isso? Não é? É algo que é muito sério, que nós precisamos prestar muita atenção. Se não estivermos num ponto de equilíbrio, nós somos pessoas desequilibradas. Pessoas desequilibradas são pessoas de estranho convívio, não é? De difícil convívio. Então nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Filipenses capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 11. Eclesiastes capítulo 9, verso 11. Na sua Bíblia Trinitariana está na página 744. Eclesiastes capítulo 9, o versículo 11 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós desejamos agora que a Tua palavra, ó Deus, venha a transformar a nossa vida. Venha, ó Pai, nos abençoar, nos trazer clareza, entendimento, conhecimento e principalmente, ó Deus, ao que o Senhor realmente espera de nós. Então ajuda-nos, Senhor. Como lemos em Filipenses, que nós, diante daquilo que os homens estão nos vendo, que eles possam nos ver pessoas equilibradas, pessoas com um comportamento diferenciado e que abençoa. Então usa a Tua palavra neste instante, se há pecado em nós, impedindo a Tua ação, impedindo o mover do Teu Santo Espírito, por favor, tenha misericórdia e perdoa-nos. E, ó Deus, usa-me com o Teu poder para que o nome do Senhor seja glorificado. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Ponto de equilíbrio. A palavra equidade do versículo de Filipenses está relacionada ao equilíbrio. Então, se eu for ler este versículo usando a palavra equidade, usando a palavra equilíbrio, então vai ficar assim: seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens, perto está o Senhor. Então é algo realmente que nós precisamos nos preocupar. E a pessoa equilibrada, ela é percebida, a pessoa equilibrada, ela é percebida quando os desafios, as perseguições, as atrocidades da vida estão às claras. Quando tudo está turbulento, a pessoa equilibrada, ela é percebida. Agora, uma pessoa desequilibrada, ela é notada em todo o tempo, diante das mínimas coisas. Ela se faz presente e ela é vista, a pessoa desequilibrada. O excesso é uma das origens do mal, em muitas de suas manifestações. A mensagem de hoje será baseada no livro de Eclesiastes e em diversos textos. Então o autor de Eclesiastes, ele menciona a demasia, e a demasia, ela não traz benefícios. Algumas vezes, o exagero de alguém poderá causar necessidades em outras pessoas. Deixa eu dar um exemplo prático. Quando nós vamos, quando nós planejamos, realizamos algum almoço aqui na igreja, acontece da seguinte forma: se
as primeiras pessoas que forem pegar o alimento, pegarem em excesso, pode ter certeza que vai faltar, não é? Para aqueles últimos. Isso é uma coisa que eu não estou falando em vão, é algo conhecido, não é? E é interessante notar que ninguém coloca arroz demasiadamente. Ninguém coloca arroz, mas coloca a carne, não é? Coloca as massas e aí vai. Sobremesa da mesma forma. Então, o excesso, o exagero, ele pode trazer necessidade para algumas pessoas. Então, o exagero ele não é bom. O homem, ele sempre quis mais do que lhe é oferecido. Adão e Eva, por exemplo, eles podiam comer de quase todos os frutos disponíveis, mas eles quiseram até mesmo aquele que tinha sido proibido. E acabaram experimentando de algo que os levou à separação de Deus. Então, a felicidade, ela não está no excesso. Depois de buscar tudo o que queria, Salomão, ele encontrou novamente a vaidade e a aflição de espírito. E Salomão, ele apresenta os riscos do abuso e sua inutilidade. O abuso e a sua inutilidade. Algumas vezes pode ser perigoso e outras vezes inútil. Então ele não proíbe o excesso, porque proibir é o próprio da lei. Mas a sabedoria, ela orienta ao cuidado. Então Salomão estava orientando, usando de sabedoria. Muitos excessos são lícitos, ou seja, não são proibidos. Contudo, podem não ser convenientes e cabe a cada um julgar com sabedoria cada situação. E isso é bem do estilo do tempo da graça, não é? Vou dar um exemplo. Não é proibido tomar vinho. Pastor, mas como assim? A Bíblia não proíbe tomar vinho, mas é lícito. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então o fato de analisarmos as nossas atitudes com sabedoria, fará com que as nossas ações não sejam frustrantes ou desgastantes. E vale lembrar que manter o ponto de equilíbrio cabe a uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus, onde o fruto é a temperança ou domínio próprio. Então, através desta mensagem, nós aprenderemos algumas coisas que precisamos executar com equilíbrio, para que os mesmos não venham a nos prejudicar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o desejo descontrolado, ele poderá trazer consequências desagradáveis. Lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, diz: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Então Salomão, ele destacou dois tipos de sabedoria no livro de Eclesiastes. Sendo o primeiro, a sabedoria humana, que nós sabemos muito bem, e depois a sabedoria que vem de Deus, que nós também sabemos muito bem. A sábia conclusão que ele chegou foi que, quando o homem busca a sabedoria humana, ele deixa de lado a sabedoria divina, e com isso, ele não consegue enxergar respostas corretas para suas perguntas. E ele também não consegue enxergar soluções eficazes para os seus problemas, quando busca a sabedoria humana. E o que leva a isso é o excesso em buscar esse conhecimento. E olha, sabia que tem pessoas que buscam o conhecimento humano? Porque eles querem coisas palpáveis, comprovadas cientificamente, porque senão eles não vão tomar outra atitude. Conversando com pessoas onde, e às vezes, e na maioria das vezes, em determinadas profissões, em determinadas formações, elas não querem saber de Deus. Elas querem saber daquilo que está comprovado pelo homem. Estão buscando uma sabedoria humana e que não está levando eles para lugar nenhum. Então, quando o texto se refere a muita sabedoria, Salomão estava dizendo a respeito do conhecimento da vida. E o que ele queria dizer era que quanto mais você conhece a vida, maior dor e dificuldade ela irá trazer. Tem pessoas que não gostam de ir ao médico,
E principalmente os homens não gostam de ir ao médico, por quê? Porque não quer descobrir nada, não quer descobrir alguma coisa, não é isso? Nós não queremos descobrir que nós estamos doentes. Mas aquelas pessoas que muito vão ao médico, elas acabam descobrindo muita coisa. Eu mesmo, depois que eu comecei a fazer alguns tratamentos, fazer alguns exames, eu descobri algumas coisas no meu corpo que não estão, assim, de uma forma eficiente. Mas isso é para o pior para mim? Não, é para o meu bem, não é? Mas, na maioria das vezes, quando nós buscamos muito, nós acabamos descobrindo coisas que realmente vai trazer dificuldades. Isso quer dizer que, quanto mais nós conhecemos uma pessoa, mais defeitos nós encontramos nela, não é? Nós não encontramos as coisas boas. Nós preferimos olhar para os defeitos. Mas é assim. Porque nós estamos contemplando muito aquela pessoa. Quanto mais nós observamos, mais o mal se torna evidente. Quanto mais conhecimento nós buscamos, mais coisas ruins nós descobrimos. E quanto mais desejamos das coisas deste mundo, mais nos frustramos. Essa é a realidade. Então, quando começamos a agir como Salomão, querendo encontrar o significado da vida, nós precisamos estar preparados para passar por tudo e por todos com muita sabedoria e maturidade. Tem situações que é melhor nós não pedimos para Deus. Por quê? Porque nós não temos maturidade para aquilo. Vamos pensar em um exemplo, não é? Tem pessoas que querem, e esse vai ser o meu segundo ponto, mas tem pessoas que querem ser riquíssimas. Mas Deus sabe que elas não têm maturidade para serem ricas. E elas pensam assim: Senhor, mas eu vou usar a minha vida para te servir, para te adorar, para te glorificar, para poder fazer a tua obra. Mas Deus sabe que não. Então são excessos que não nos abençoam. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos desejando. Será que realmente é da vontade de Deus? Será que realmente vai me abençoar? Será que vai abençoar a minha família? Será que vai abençoar pessoas? Será que vai abençoar a obra de Deus? Cuidado com o desejo descontrolado. Na maioria das vezes, ele não faz bem. E ele não traz boas coisas. Hoje em dia nós temos muitos pensadores, que eles estão filosofando, tendo como base os grandes homens que passaram por esta terra. E eu não estou falando de Jesus Cristo, não. Estou falando homens mesmos, pecadores. Então, preferir a sabedoria humana ao invés da sabedoria divina é caminhar de passos largos para a infelicidade. Para a infelicidade. Deus, ele na sua infinita misericórdia, além de suprir as nossas necessidades, ele nos concede, em muitas vezes, o desejo do nosso coração. Precisamos tomar cuidado com o que temos desejado muito, pois a colheita poderá não ser tão agradável assim. Agora pense você aí, o que você tem desejado muito? Vamos pensar lá no texto de 1 Coríntios? Será que é lícito? Será que convém? Cuidado com o muito, cuidado com o excesso, cuidado com o exagero. Precisa existir um ponto de equilíbrio. Porque dentro do equilíbrio é que nós vamos conseguir ser felizes. De outra forma, nós seremos infelizes. Administrar a sabedoria que Deus tem nos dado é uma tarefa que exige de nós a total dependência nele. Tem pessoas que, por conhecer muito e estar sempre bem informadas a respeito de tudo, se tornam autossuficientes, pensando não precisar de nada e de ninguém. E a palavra de Deus em Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no quê? No teu próprio entendimento. Infelizmente tem pessoas que estão dando maior importância ao seu próprio entendimento. Sabe o que pode acontecer? Elas podem até se dar muito bem na vida, só que a alegria, ela não vai existir. O contentamento não vai existir. A felicidade não vai existir. Porque estão no seu próprio conhecimento, estão fazendo de si deuses. Ele é o seu próprio Deus.
ele é o seu próprio Deus. E, infelizmente, não vai chegar num final feliz. O verdadeiro sábio é aquele que escuta mais do que ouve. E para sermos pessoas equilibradas, nós precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus e não aquela que vem dos homens. E precisamos ter sempre em mente que o desejo descontrolado poderá trazer consequências desagradáveis. Cuidado com seus desejos. Tudo aquilo que você deseja poderá acontecer. Tudo aquilo que você tem pedido muito, Deus poderá permitir. Só que a vontade permissiva de Deus, ela não é melhor do que a vontade diretiva de Deus. A vontade permissiva é aquilo que você está insistindo. Você quer, sabe aquela criancinha mimada que fica fazendo birra? Eu quero, depois o pai e a mãe não suportam mais, vai lá e dá. Tem muitos crentes que são assim. A vontade permissiva de Deus é dessa forma. Ele pode até permitir, mas sabendo Ele, diante da sua onisciência, que não vai ser o melhor para a sua vida. E aí você vai ter que aprender, ou nós teremos que aprender com os nossos erros. Aprender com os erros é muito difícil. Então vamos buscar sempre a vontade diretiva de Deus. Senhor, o que o Senhor deseja? Senhor, é o melhor para a minha vida? Senhor, eu desejo tal coisas, mas realmente provém do Senhor? É para o meu bem? É para edificar vidas? Então peça a Deus a vontade diretiva dEle. E cuidado com os desejos, que eles sejam controlados e não desequilibrados. Precisamos ter um ponto de equilíbrio quanto aos nossos desejos. Em segundo lugar, outra lição que nós podemos tirar dentro da importância do equilíbrio é que o excesso de riqueza, ele trará o excesso de intranquilidade. Eclesiastes capítulo 5, versículo 11 diz: onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos dos que os vê com os seus olhos? Então nós temos uma tendência de sempre querermos mais e mais. Salomão, ele observou que aqueles que gastam sua vida procurando excessivamente ganhar dinheiro, nunca encontram a felicidade que sempre sonharam ter. Nunca. Ah, pastor, mas dinheiro é bom demais. Pense nisso, pense você desta forma, e quando você tiver muito dinheiro, certamente você vai dizer: pastor, o dinheiro não traz felicidade. Eu já ouvi isso da boca de um crente desta igreja: o dinheiro não traz felicidade. Isso é verdade. A grande lógica é que as riquezas atraem interesseiros e ladrões, causam insônia e medo e acabam em perda. Não importa o quanto ganhamos, se tentarmos alcançar a felicidade acumulando riquezas, nós nunca teremos o suficiente. Quanto mais ganhamos, mais queremos ganhar. A insatisfação, ela é notória. O dinheiro em si ele não é ruim, mas o amor ao dinheiro, né, como diz a palavra de Deus, depois eu vou citar esse versículo, leva uma pessoa a toda sorte de pecado. Se lutamos para ganhar dinheiro, para trazer conforto à nossa família, não há nada de errado. Se lutamos para ganhar dinheiro, para poder fazer o bem, não é, para as pessoas, não há nada de errado. Se lutamos para ganhar dinheiro, para investir na obra de Deus, também não há nada de errado. Mas geralmente não é focando, visualizando estas coisas. Geralmente é buscando prazer para si mesmo. Então, nesse ponto, o excesso não será negativo. Mas, se almejamos a posse material em níveis elevadíssimos, pode se tornar inútil ou até mesmo arriscada. E ao pensarmos em dinheiro, nós precisamos verificar a sua necessidade e utilidade. E lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Então imagine só, o dinheiro para nós precisa servir de defesa. É aquilo que eu preciso obter, que eu tenho que ter, para realmente suprir as minhas necessidades. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então é bom que o tenhamos em quantidade
superior, não é? Em quantidade que não vamos ficar no vermelho ou estamos realmente no limite. Então, isso é um estado confortável. Mas, se possuirmos muito mais do que precisamos, então não seremos capazes de usufruir de tudo. E se atingirmos o que se considera acúmulo de riqueza, então podemos perder a tranquilidade e a liberdade. Muitos chegaram a esse nível e vivem se escondendo com medo de roubos e sequestros. E por causa do exagero e da falta de equilíbrio, muitos estão se tornando escravos do dinheiro, como diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Pessoas equilibradas vivem bem, sendo que as desequilibradas vivem como presos e escravos. Ganhemos dinheiro para nos trazer conforto e não para nos tirar a paz. Está vendo só? É um assunto, não é? Parece ser tão assim, não precisamos disso. Mas você tem pensado nessa situação? Talvez você coloca a sua cabeça no travesseiro e fica pensando, mas o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer a minha vida, eu tenho que fazer uma pé de meia. Mas e aí, você não está conseguindo dormir à noite? Vale a pena ter uma vida dessa forma? Olha, eu acredito que não. Eu não quero viver desse jeito. Às vezes eu comparo a vida com aquela pessoa que está no seu ápice, não é? Já conquistou tudo. E ainda tem sobejado, né, de grandes riquezas. Só que ele tem uma vida insatisfeita, uma vida insegura e uma vida totalmente, desculpa a expressão, mas totalmente promíscua. Onde eu percebo também que lá naquela zona rural, ali existe uma família que está vivendo dentro das suas limitações, vivendo com apenas as suas necessidades sendo supridas, colhendo da sua própria terra e fazendo o possível para realmente sobreviver. E ali existe felicidade, ali existe tranquilidade, ali existe amor entre a família, ali existe realmente um ambiente super agradável. Olha, sinceramente falando, aqueles estão vivendo bem melhor. Aqueles sim estão vivendo. Então, muito cuidado com o excesso em querer ter riquezas. Muito cuidado. Agora, uma coisa eu digo também. Deus pode usar a sua vida para adquirir muitos bens, sabendo que você vai investir na obra de Deus. E investir na obra de Deus é fazer com que a obra de Deus administre para que muitas pessoas sejam alcançadas, muitas vidas sejam salvas. Deus também pode usar para esse fim. Agora, Ele conhece o desejo do meu coração. Ele sabe da minha vida. Ele sabe qual que vai ser o meu procedimento. Ele sabe. Então, Deus pode te usar sim, como uma pessoa riquíssima, para investir na sua obra. Ele pode. Ore a Deus, quem sabe. Não é? Em último lugar, outra lição que nós podemos tirar dentro da importância do equilíbrio é que o excesso de justiça trará o excesso de derrota. Olha, eu já sofri muito com isso. Muito mesmo. O excesso de justiça trará o excesso de derrota. Eclesiastes 7,16 diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Esse versículo, até eu entender esse versículo, eu sofri muito, muito, muito mesmo. E talvez vocês são provas disso. Mas como que uma pessoa pode ser muito justa ou muito sábia? A advertência de Salomão, ela é contra o orgulho, o legalismo e a falsa retidão. Ele mostrou que algumas pessoas se tornam tão boas ou sábias a seus próprios olhos que se iludem com a sua religiosidade. São tão rígidas e têm uma visão tão limitada
que perdem a sensibilidade em relação à verdadeira razão de serem boas, que é para honrarem a Deus. O equilíbrio, ele é de extrema importância, e Deus nos criou para sermos pessoas que buscam a sua justiça e a sua bondade. E desta maneira, nós devemos evitar os dois extremos, que é o legalismo e também a imoralidade. Hoje nós vivemos o extremo do liberalismo, que tem causado muitos problemas. Irmãos, tudo em nossa vida, se agirmos de uma forma equilibrada, conseguiremos êxito em todos os resultados. O agir demasiadamente justo, como diz a própria palavra de Deus, irá nos trazer destruição. Porque quando exigimos demasiadamente de alguém, nós podemos cair no mesmo erro dela, e com isso, sermos chamados de hipócritas. Mas você falava tanto a respeito disso, você procurava viver tanto dessa forma, agora é você que está nessa condição? A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide se não caia, não é verdade? Então, muito cuidado com aquele senso de justiça. Muito cuidado com aquele achar que você está certo e que todo mundo tem que seguir os seus passos. Aqueles que vivem em um equilíbrio emocional, social, financeiro e espiritual, eles vivem para glorificar a Deus. E pessoas equilibradas, elas transmitem paz e segurança onde estão. Já percebeu isso? Pessoas equilibradas, elas realmente transmitem essa paz e essa segurança para outras pessoas. Pessoas equilibradas, elas sabem dos limites e com isso nunca ultrapassam e nem deixam a desejar. As pessoas equilibradas. Aquelas que não são demasiadamente justas e nem demasiadamente sábias. Pessoas equilibradas estão sempre prontas para ajudar, visando somente o bem das pessoas. Não existe aquele eu quero te ajudar, mas existe uma segunda intenção. A pessoa equilibrada não é dessa forma. Ela apenas deseja ajudar. Se ela vai aconselhar, ela está aconselhando porque ela ama e porque ela deseja o bem para aquela pessoa. A pessoa equilibrada. Agora, a pessoa desequilibrada, ela não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque ela começa a pensar como se fosse ela mesma. E nós somos pecadores. Nós somos pessoas más. Nós somos ruins. Às vezes nós vamos aconselhar, e se não somos pessoas equilibradas, nós vamos começar a pensar assim, mas espera aí, se eu der esse conselho para ela, ela vai se dar bem na vida e eu vou ficar para trás. Não, eu vou dar um mau conselho. Eu vou dar o conselho ao contrário. Pessoas desequilibradas fazem isso. São egoístas. Pessoas equilibradas buscam a presença de Deus em todos os momentos, reconhecendo que sem Ele, tudo será em vão. Tudo será em vão sem o nosso Deus. Agora responda para você. Olha, não vale esposo cutucar na esposa e nem esposa cutucar no esposo. Tá bom? E nem você cutucar nos seus filhos, nem vocês filhos cutucarem nos seus pais. Responda à pergunta. Você é uma pessoa equilibrada? Talvez você vai dizer assim, né? Eu posso melhorar. Eu acho que todos nós diríamos assim, não é? Podemos melhorar. Só vamos conseguir se realmente nós dermos vazão para que o Espírito Santo de Deus nos controle. Aí seremos pessoas equilibradas em todos os momentos, em todas as situações e diante de todas as pessoas. Para isso precisamos tomar certos cuidados com o que temos desejado tanto, com a busca pelas riquezas, com a atitude por justiça. Que nesta manhã todos nós entendamos que o equilíbrio é o ponto exato para termos vidas
realizadas. Quer ser feliz? Seja uma pessoa equilibrada. Quer fazer pessoas felizes? Seja uma pessoa equilibrada. Quer agradar a Deus em tudo? Seja uma pessoa equilibrada. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar, por favor.